Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui que fala Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor, a Copa do Brasil. Vamos falar sobre os jogos, né, que estão ali acontecendo. Novamente, a gente não tem ideia de quem vai se enfrentar a quem. Vai ser então um vídeo até mais simplesinho e tudo mais, né? Claro que vai ter também mais vantagens do que vai acontecer, mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti. E também se inscreva no canal, faça triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se mesmo ambiente você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Vamos lá. Vou explicar melhor sobre isso. Eu vou falar sobre os jogos, eu vou falar sobre o que eu acho de cada jogo. Depois eu vou falar sobre o que eu gostaria que acontecesse com o Fluminense. E claro, perante isso tudo que aconteceu, nós definimos mais ou menos justamente como que vai ser a estatística sobre isso tudo, tá bom? Então vamos nessa porque vai ser interessante, tá? Vamos lá. Bom, primeiro jogo, São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que pra quem não sabe tá indo bem até. Até quero ver justamente aqui o Atlético Paranaense, como é que ele tá. Ele tá na classificação em 11º lugar, não tá indo tão bem assim. Enquanto esse São Paulo é o time que realmente também não tá indo tão bem, né? São Paulo, que tá em 13º. Não é tão parelho assim, né? Como que as pessoas podem pensar. É o Atlético Paranaense completamente desfigurado, com o São Paulo que não fede nem cheira ninguém. E de fato os dois pecam muito nisso. E é parelho muito jogando pra baixo do que propriamente jogando pra cima da situação toda. Isso daí é muito triste, tá? Ver justamente esse tipo de situação acontecendo. Então não dá pra saber quem é, mas se for pra colocar de um dos lados, eu colocaria o São Paulo pra ser vitorioso, sair vitorioso dessa situação aqui. Depois pulamos para Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo é muito favorito nesse jogo. O Flamengo está em primeiro lugar, o Atlético Mineiro está em nono. E está em nono muito porque ganhou também de partidas difíceis, né? Diversas vezes estão tendo dificuldade para vencer. E não ganhou. E perdeu justamente para partidas que realmente se vê que o Atlético Mineiro não iria ganhar mesmo. Então, o Flamengo muito vitorioso, muito decisivo, em primeiro lugar, cheio de força. Eu acredito que dá muito Flamengo. Muito por conta não somente do retrospecto dentro da Copa do Brasil, dentro do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores, que se classificou no último minuto. E o Atlético Mineiro caiu no segundo colocado. Também o Atlético Mineiro ele tá em segundo, ele ficou em segundo colocado na classificação da Sul-Americana. Aqui, ó. Então é muito pouco para um time que tem que jogar bastante para ganhar o time do Flamengo. Muito pouco. Depois você tem na oitava de final o Bahia versus o Retrô. O Bahia que vem até bem, tá? Novamente a gente tem que voltar aqui sobre o Bahia. O Bahia que tá tendo bem, né? Tá na parte de cima da tabela. Ele tá... Nossa senhora, classificação. Ele tá em 7º colocado. E o Retrô é um time realmente de terceira divisão, de segunda e terceira divisão. E de fato, né, só entrou ali mesmo por conta de fraqueza justamente de outros clubes mais fortes. E de fato, eu não acredito que o Bahia vai
vai perder algum tipo de situação aqui, então acho que passa a Bahia com toda tranquilidade. O Retrô não é um time que realmente chama atenção ou que realmente possa fazer alguma coisa. Já eu vou falar depois sobre o Fluminense Internacional, vamos passar. Cruzeiro e CRB. Cruzeiro que está indo muito forte. O CRB pegou a maior pedreira do mundo, né? O Cruzeiro está em segundo colocado. O CRB ele tá em quinto colocado, ele tá em quinto colocado no Brasileirão Série B, e de fato chama mais a atenção do Cruzeiro está indo muito bem, sendo colocado ali segundo colocado, do que propriamente dito o CRB sendo o primeiro, sendo o quinto colocado. Pegou igualmente o Retrô, que não é um time que realmente exista. Esse time até existe, o CRB, mas pegou um Cruzeiro que está embaladíssimo para vencer todo mundo, então dá muito Cruzeiro nessa situação toda. Já esse aqui, para mim, é o... Se eu falei que aqui era baixo, aqui é muito baixo, tá? O CSA e Vasco. CSA vencendo o primeiro jogo, colocando pressão, eu acredito que... Eu só tenho duas opiniões. O primeiro jogo, quer dizer, só tenho três opiniões, e o primeiro jogo ele vai revelar isso tudo. Se o CSA ganhar de 2 gols de diferença, eu acredito que o CSA passa. Se o CSA ganhar, empatar com o Vasco, eu acho que o Vasco passa. E se perder, o Vasco passa tranquilo. Mas, novamente, sabe aquele gostinho de tipo, o CSA ele vai conseguir fazer um grande jogo e vai conseguir vencer de 2-0 contra o Vasco? Sabe? Mas pra mim esse aqui é um dos melhores confrontos. Na minha concepção, tanto o Bahia e Retrô contra o CSA e Vasco, na minha concepção saiba que você chegou nas oitavas de final, mas daí você não vai passar, tá? Entenda. Aqui embaixo, Corinthians e Palmeiras. Para mim, o Palmeiras vai querer arregaçar o Corinthians. Se o Corinthians não conseguir fazer muita coisa no primeiro jogo, o Palmeiras vai conseguir massacrar o Corinthians no segundo jogo. Eu não acredito numa reedição de final da Copa do Campeonato Paulista, em que o Corinthians acabou ganhando do Palmeiras nos 2 jogos. E acredito muito mais que o Palmeiras ele vem muito forte e vai vencer o do Corinthians, até porque o Corinthians está justamente sem estrutura, tá sem... O presidente tá por vir de ser preso. O técnico não chama muito bem a atenção, que é justamente o Dorival Júnior. Então continua justamente ali, na minha concepção, o Palmeiras sendo muito favorito. E aqui, se tem justamente baixo, aqui tem alto, tá? Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino. Por quê? E aí eu vou te mostrar aqui o Bragantino. Porque esse Bragantino é o Bragantino que está justamente em terceiro lugar. Tá acima do Palmeiras. E tá brigando bem, tá? Tá brigando muito bem. E o Botafogo é o Botafogo que realmente pode surgir do nada e tá em sexto colocado. Vai ser, pra mim, na minha concepção, se tem algum jogo de alto nível aqui, vai ser justamente Botafogo e Bragantino. Pode dar qualquer coisa, claro, com um pouco de favoritismo do Bragantino, mas não seria tão insanidade também de ver o Botafogo ganhando o Bragantino e se classificando nessa situação toda. Então, eu vou colocar aqui o Bragantino. E por último, mas não tão menos importante, Internacional e Fluminense. Já se mostrou justamente dentro do Beira-Rio que o Internacional não ganhou do Fluminense, não vai conseguir ganhar do Fluminense, e de fato os torcedores do Internacional que tentam desmerecer essa vitória do Fluminense, na minha concepção, é porque não sabe justamente como que é o estilo do Renato Gaúcho, que é justamente esse, ser competitivo, meter poucos gols, mas vai tomar poucos gols também. Então eu gostei bastante sobre isso. Então, na minha concepção, hoje o Fluminense é muito mais favorito do que o Internacional, tá? Então, quem eu acho que passa, só para finalizar aqui, São Paulo, Flamengo, Bahia,
Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Bragantino. Quem eu queria pegar nas quartas de final? Ou Vasco ou Bahia. Tá? Qualquer um dos dois tá bom. Qualquer outro. E até São Paulo, tá? Vasco, Bahia ou São Paulo. Qualquer outro pra mim vai ser pedreiro. Tá bom? Minha análise aqui final é que temos tudo para vencer essa competição também. Dependendo da situação do sorteio, se ao ganharmos justamente ali a nossa partida contra o Internacional e pegar um time mais fraco nas quartas, vai ser muito bom pra gente. Porque a gente vai poder, por exemplo, ir pra semifinal. E aí da semifinal em diante é muito mais coração do que provavelmente dito técnica ou qualquer outra coisa, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor!